Retornamos então para a gente terminar de falar sobre iluminismo, só que agora a gente vai focar no liberalismo. O que é o liberalismo? O liberalismo vai ser uma doutrina pautada na liberdade individual, na defesa de uma liberdade individual, seja essa liberdade política, social, intelectual, econômica, religiosa, enfim, nas mãos daquele governo autoritário da monarquia absolutista, tá? E o liberalismo, ele vai muito para a esfera econômica. Eles vão falar muito sobre essa liberdade econômica. Lembrem-se daquela ligação com a burguesia que existia dentro do iluminismo. Então a burguesia não quer mais aquele rei absolutista definindo os impostos que eles devem pagar e aumentando os impostos a bel prazer. Eles não querem que os reis absolutistas ficam definindo os preços dos produtos. Eles não querem que os reis absolutistas façam monopólios acontecerem dentro de determinadas sociedades. Então, eles vão vir com essa liberdade econômica mais forte. Olha só, dentro do liberalismo, que vai acontecer ali dentro da Inglaterra, a gente vai ter também o que a gente chama de fisiocracia. Só que a fisiocracia, ela vai acontecer dentro da França. São pensamentos muito parecidos, mas com unidades de medidas de riqueza um pouco diferentes. Por quê? Dentro da França, que ainda era muito agrícola, essa unidade de medida de riqueza vai se voltar para o campo agrícola. Quando a gente fala da Inglaterra e do liberalismo dentro da Inglaterra, tem muito a ver com a manufatura, com a produção, com o trabalho acontecendo. Lembrem-se que daqui a pouco, um pouco mais distante, a gente vai ter a Revolução Industrial acontecendo. Então, tudo isso a gente tem que estar observando. Ok, dentro do liberalismo a gente vai ter o pai da economia, que é o Adam Smith. E o Adam Smith vem explicando algumas coisas dentro do liberalismo. Por exemplo, ele fala que a economia ela é regida por leis naturais e vem com a teoria da mão invisível, falando da lei da oferta e da procura. Quando um produto está escasso, está sendo pouco produzido e tem muita procura, esse produto vai valer mais. Agora, se esse produto tem abundância e pouca procura, ele vai valer menos. Isso é a teoria da mão invisível, a lei da oferta e da procura, que é regida por uma lei natural, ok? Agora, eu gostaria de voltar um pouquinho com vocês e a gente falar sobre os déspotas esclarecidos, né? O despotismo esclarecido. E o que é basicamente isso? Expliquei que é aquele rei que vai governar com os ideais iluministas. A gente precisa entender que falando dentro da história, a gente está falando de política. E aí, esse rei não significa que um determinado dia ele acordou e falou assim, nossa, acho que tem que ser esses ideais mesmo. Não é porque o rei é bonzinho e a partir de agora quer utilizar esses ideais iluministas. Eles estão com medo. Porque o que acontece? A gente vai ver dentro da Europa acontecendo muitos processos onde o rei saiu fora, o rei perdeu a cabeça, porque o povo começou a querer os seus direitos. Então, eles vão começar a parar para pensar. Não, vamos fazer dessa forma, eu dou um pouco ao povo e continuo aqui no meu poder. Exemplos de déspotas esclarecidos, a gente vai ter o Frederico II dentro da Prússia. E ele era um cara que, se alguém cometesse um crime, fosse contra alguma ideia dele, ele mandava torturar. Ele, a princípio, né, com os ideais iluministas, vai acabar com essa tortura e também vai estabelecer aquele ensino obrigatório. Lembrem-se que os iluministas pautavam e queriam que o conhecimento acontecesse. Outro exemplo... Agora, uma rainha, a Catarina I, né, da Rússia, ela vai instituir a Universidade de Moscou, tá? Também vai pro lado do conhecimento, da razão, da ciência, tá? Meninos, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre o iluminismo. Eu espero que vocês tenham entendido esse processo e qualquer dúvida é só me procurar.